que o cristão precisa ter autenticidade? O que é autenticidade? É sobre isso que iremos tratar no programa de hoje, EBD Comentado Online, edição Jovens. No ar, programa EBD Comentado Online, edição Jovens. Apresentação, Pastor Mário Luna. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa da EBD Comentado Online, edição Jovens. Estamos iniciando um novo trimestre, primeiro trimestre de 2025, e é com alegria que eu recebo você aqui para mais um programa, para mais uma aula, para mais um trimestre. Se você está chegando pela primeira vez, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui é uma aula completa onde eu explico a lição do início ao final, com o propósito de ajudar professores a montar suas aulas, a pessoas que por algum motivo justificável não poderão estar na aula nessa data, ou também para aqueles que querem ampliar o seu conhecimento, cumprindo a palavra de Deus, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E para darmos continuidade ao nosso programa de hoje, nós vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero Te render graças por mais uma oportunidade de estar aqui para poder realizar, Senhor, esse programa e ao mesmo tempo ministrar esta aula. Quero pedir ao Senhor que o Senhor venha abençoar, Pai querido, Pai amado, as nossas vidas, que o Senhor possa iluminar, Senhor, a nossa mente, para que tenhamos compreensão da Tua palavra e ao mesmo tempo possamos colocá-la em prática. Nos dá uma aula edificante, nos dá a Tua graça a cada dia, Senhor. Fortaleça cada professor, cada professora. É o que eu te peço e eu já te agradeço, em nome de Jesus. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Deixe o seu like, faça seu comentário. Divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Então, você pode divulgar o canal de que maneira? Clicando aqui no botãozinho compartilhar. Você vai enviar para suas redes sociais, para o seu status. Outras pessoas vão ser alcançadas e vão chegar até aqui para aprender um pouco mais da palavra do Senhor. E é importante isso. Eu estou aqui produzindo conteúdo pela graça de Deus e você divulga o conteúdo. Então cada um vai fazendo a sua parte, que Deus possa tocar no seu coração para que outras vidas sejam alcançadas. Mas você também pode se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, colocar todas, deixar o seu like e fazer o seu comentário sobre o que você achou da lição de hoje. Desde já, eu quero agradecer a você que está na região norte, na região nordeste, na região centro-oeste, na região sul e na região sudeste, onde eu estou no Rio de Janeiro. Você que está fora do Brasil, esteja você na Holanda, você esteja aí também na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Espanha, enfim, na Bolívia, em outros países no continente africano, eu quero te agradecer aí pela sua participação. Você que está aí também no Japão, nós temos pessoas de vários lugares do mundo que nos assistem pela bondade de Deus. Então, o meu agradecimento, Deus seja louvado. Vamos em frente, não pare, não desista. Você que é professor, estava pensando em desistir. Eu vou deixar, eu não vou continuar. Vai continuar para a glória de Deus. O bom Deus está fortalecendo você, meu irmão. Você, minha irmã. Você também que faz a obra do Senhor. De repente está aqui assistindo essa lição, mas não está envolvido diretamente com a questão de ser professor ou até mesmo também é professor. Não pare, não desista. Vamos em frente para a glória do nome santo do Senhor. Bom, nós estamos aí no primeiro trimestre de 2025, lições bíblicas jovens, CPAD, a verdadeira religião, um convite à autenticidade na carta de Tiago. Eu queria fazer aqui uma observação, porque hoje é muito comum você ouvir no meio cristão que cristianismo não é uma religião. E aí talvez você diga assim, mas como é que a CPAD ela coloca a verdadeira religião? É porque a palavra religião vem de religar, que é reconectar, tá? Só que a maior parte das religiões, vamos dizer assim, elas têm um sistema de regras e de crenças no qual a pessoa, através de cumprir aquilo, alcança algum mérito. Só que o cristianismo não é assim. É Deus quem vem buscar o homem. O homem não tem mérito nenhum. O homem apenas recebe aquilo que Deus quer dar, que é salvação. Então, comparando o sistema
de crenças e de regras de religiões com a forma como é abordado o cristianismo, alguns entendem que não é uma religião, é um relacionamento. Então não haja conflito aí na sala de aula. Não, o cristianismo não é religião. Tá, na palavra assim, apenas para uma descrição, até poderia caber a palavra religião. Mas se for comparar com o sentido da palavra no dia a dia, em relação a outras religiões, o que tem que se fazer para alcançar alguma coisa, ele não é religião. Então, que não haja problema e nem conflito durante o período da aula, porque se for apenas descrever a questão de reconectar, de religar, tá, mas o sentido que hoje tem a palavra religião, o cristianismo não se enquadra dentro dela. O comentarista é o pastor Eduardo Leandro Alves e a nossa revista diz que ele é pastor auxiliar da Assembleia de Deus em João Pessoa, Paraíba. Ele é doutor em teologia e autor de várias obras publicadas pela CPAD. Aí está a foto do pastor Eduardo Leandro Alves. E a lição de hoje é a lição de número 1, que vai ser ministrada no dia 5 de janeiro de 2025 com o tema Um convite à autenticidade. É uma palavrazinha assim um pouco difícil, né? Às vezes é autenticidade, não, é autenticidade, tá? Um convite à autenticidade. Então vamos lá? Houve uma reformulação aí no layout total aí da aula de jovens, tá? Texto principal. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria, Salmo 51:6. Resumo da lição: a autenticidade da fé cristã é a chave para uma vida plena em Deus. Durante a lição nós vamos entender o que é autenticidade. Texto bíblico está em Tiago capítulo 1, versículo de 1 a 4. Tiago 1, versículo de 1 a 4. E aí eu gostaria, inclusive, de colocar esse texto na tela aqui para você, para a gente poder fazer essa leitura aqui, que eu acho justo fazer essa leitura de Tiago, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Como é poucos versículos, nós podemos fazer essa leitura. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Ele já começa a carta, você já olha e fala, como é que eu vou ter alegria quando vir tentações? E a palavra tentações aqui poderia ser traduzida como provações, tá? Sabendo que a prova, tanto é que a mesma palavra no original, no grego, que é traduzida como provações, pode ser traduzida como tentações. E aí, aqui na Almeida Revista Corrigida, eles colocaram tentações. Vamos botar na NAA? Na NAA, eles já preferem a palavra provações. Por quê? Porque tentação vem do maligno, ela vem para derrubar, destruir, tá? Provações vem por parte de Deus, Deus permitindo. Para quê? Para nos aperfeiçoar, para nos aprimorar. Então, leia a palavra tentação aqui como provações, tá? Não é algo vindo do maligno. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar alguma coisa. Então, você está vendo que está havendo um aperfeiçoamento. Propósito da lição. Qual é o propósito? O que os alunos precisam, no final da lição, alcançar? Qual é o objetivo que o professor tem nessa lição? Apresentar a autoria, o contexto histórico, o estilo e a estrutura da carta de Tiago, explicando seu propósito e relevância para os cristãos em todas as épocas, destacar a importância dos ensinamentos práticos da carta para a vida cristã. Eu tenho aqui um curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia, de minha autoria, pela graça de Deus, e eu sempre falo sobre isso. A necessidade, esse curso aqui, ó, curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia, no decorrer da lição eu vou falar dele. Eu sempre falo, você vai estudar um texto da Bíblia, você precisa conhecer do que trata o livro ou a carta como um todo. Então você vê que a primeira lição vai tratar disso. Quem é o autor? Qual é o contexto no qual ele escreveu? Qual é o estilo? Qual é a estrutura? Toda carta ou livro tem um esboço, como é que ela é dividida? Qual é o propósito? Qual é a relevância para as nossas vidas? Então, é importante. No meu curso, eu ensino como você fazer isso também. Então, esse é o caminho que o comentarista vai seguir. Envolvendo os alunos
Você vai começar a aula, então você envolve os alunos de alguma maneira. Inicia a lição convidando os alunos a refletirem sobre como os ensinamentos de Tiago, perguntando, alguém aqui já leu a carta de Tiago? Alguém já leu algum trecho da carta de Tiago? Se aplicam os desafios enfrentados pelos cristãos hoje. Ou então pergunta, alguém aqui tem algum texto em mente, né, que já gravou sobre a carta de Tiago, ou algum assunto? E aí vai se perguntar como é que se aplica os desafios enfrentados pelos cristãos hoje. Pergunte a eles como podem viver de forma prática as orientações de Tiago no cotidiano, especialmente em um mundo que se opõe aos valores cristãos. Por exemplo, algum aluno pode dizer assim, eu me lembro que Tiago fala sobre a questão de refrear a língua. Aí, de repente, pode se entrar num assunto como esse. Tá, mas como é que alguém refreia a língua? Qual é os benefícios de se refrear a língua? Isso aqui é interessante. Estrutura da lição. Esse aí é um quadro novo também do programa, tá? Então eu mostro os 3 tópicos. Quando tiver 4, aí vai ser 4 tópicos, mas aqui são 3 tópicos da lição. Primeiro tópico. A carta de Tiago. Ele vai tratar da autoria, quem escreveu, o contexto histórico e a data, o que estava acontecendo e quando a carta foi escrita, e o estilo e a estrutura. Como Tiago escreve. No segundo tópico, ele vai tratar de propósito, atualidade da carta de Tiago. E a atualidade da carta de Tiago. Propósito da carta, por que escreveu, tá? A aplicação prática, como ela se aplica, e o convite à autenticidade. Aí ele vai descrever o que é autenticidade. E no último tópico, a importância da carta. Os destinatários, quem são eles, a relevância da carta para a igreja primitiva, para aquele tempo, e a relevância para hoje. Então, se você entende essa estrutura, você consegue ministrar uma aula sem problema. Introdução. Nesse trimestre, nessa jornada será junto a carta... Nesse trimestre, nossa jornada será junto à carta de Tiago, o irmão de Jesus. Ele buscou encorajar os cristãos judeus que haviam sido dispersos pela perseguição e estavam peregrinando por outras terras. Esses cristãos judeus estavam sofrendo as aflições como bons soldados de Cristo, Tiago 1:1. Por isso, a carta de Tiago é repleta de conselhos práticos para uma vida cristã bem-sucedida, pois o objetivo é auxiliar os leitores a amadurecerem na fé cristã, trazendo esperança em meio às tentações. Tiago, ele trata mais de uma forma prática. Ele não traz, assim, um desenvolvimento doutrinário, como a carta aos Romanos, mas ele já fala do dia a dia. Ele já aplica, ele mostra a situação do dia a dia e mostra como o cristão deve se comportar naquele tempo e também serve para os nossos dias. Por essa razão, já na introdução da carta, Tiago fala a respeito de suportar as provações e tribulações da vida, versículos 2 e 3. Nessa primeira lição, veremos a autoria, os destinatários, a importância e o propósito dessa carta, bem como a sua atualidade e o convite que ela faz para vivermos uma vida cristã autêntica. Toda a primeira lição do trimestre é um panorama, é uma base, é um fundamento para podermos prosseguir com as outras lições. Quando se perde a primeira lição, fica-se um pouco sem sentido o que está se estudando, porque essa primeira lição vai nortear, até porque vai se tratar do que é a carta de Tiago. Então, sem a primeira lição, depois vamos tratar os outros assuntos, fica uma coisa solta. É por isso que uma lição depende da outra. É uma revista completa. Tópico 1. A carta de Tiago. Então aqui nós vamos tratar da autoria, o contexto histórico e a data que estava acontecendo naquela época, o estilo e a estrutura. Inclusive, antes de prosseguirmos, você vê que os slides eles estão estruturados de uma maneira, eles foram feitos de uma maneira que você ali vai entendendo o desenvolvimento, tá? É por isso que quem adquire aqui o plano de slides aqui da EBD Comentado Online, ele tem aí algo que vai ajudar, uma ferramenta que vai ajudar muito a ministrar suas aulas. Durante a aula eu vou falar sobre isso também. 1. A autoria. A carta de Tiago é atribuída a Tiago, o justo, irmão de Jesus e líder da igreja em Jerusalém. Mateus 13:55. Nós temos esse texto aqui, ó.
Mateus 13,55, não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Então nós temos aqui a confirmação em relação a Tiago, tá? Tiago não creu em Jesus durante o ministério público do Senhor, ele não creu. João 7,5 mostra isso, ó, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Nem os irmãos de Jesus criam nele. Você vai ver. Porém, após abraçar a fé cristã, provavelmente quando Jesus lhe apareceu após a ressurreição, 1 Coríntios 15:7, que diz assim, depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. Então, provavelmente foi aqui, tornou-se uma liderança respeitada na igreja do primeiro século. Sua liderança é reconhecida por diversos estudiosos e mencionada em outros textos bíblicos, como no livro de Atos, Atos 12:17, 15:13, 21:18. Segundo o dicionário bíblico Almeida, tá? O nome Tiago era a forma moderna de Jacó. É interessante, né? No Antigo Testamento, Jacó, no Novo Testamento, usava-se Tiago. A Bíblia menciona pelo menos 4 homens com o nome de Tiago. Pelo menos 4 homens com o nome de Tiago no Novo Testamento. Primeiro, o apóstolo filho de Zebedeu, irmão mais velho do apóstolo João. Marcos 1:19, 3:17. Era pescador, Lucas 5:10. É mencionado em Mateus 17, do 1 ao 8 e Marcos 10:41. Foi morto por ordem de Herodes Agripa 1, em Atos 12:2. Então, o Tiago que é morto em Atos 12 não é o Tiago, irmão de Jesus, e não é o Tiago que escreveu a carta, porque senão não teria como escrever a carta. Então, o Tiago ali é o irmão de João, tá? O filho de Zebedeu, tá? É um daqueles que a mãe chega para pedir que um sente à direita, outro sente à esquerda. Você tá entendendo a necessidade de se aprofundar no texto para compreender e não fazer confusão com os personagens? Então eu também trabalho isso, falando sobre isso no meu curso online, como facilitar meu estudo da Bíblia. O segundo é o apóstolo filho de Alfeu. Havia 2 Tiagos como apóstolos. O Tiago, irmão de Jesus, veio depois. Foi líder na igreja, também um dos líderes na igreja de Jerusalém, mas ele veio depois. Então, 2 apóstolos, que alguns até chamavam de Tiago menor. Apóstolo, filho de Alfeu, está em Marcos 10:3 e Atos 1:13. Depois, o irmão de Jesus, Mateus 13:55, que eu já li, convertido após a ressurreição, João 7:5, e pastor da igreja de Jerusalém. Está em Atos 12:17, 15:13, 21:18, Gálatas 1:19 e 2:9. E tem um outro Tiago, que é o pai do apóstolo Judas, que não é o Judas Iscariote, que também aparece em Atos 1:13. Então não faça confusão. Tiago, irmão de João, foi aquele que morreu através de Herodes. Tiago, que está na carta, é o irmão de Jesus. 2. Contexto histórico e a data. Talvez você ainda diga assim, tá bom, pastor. É o Judas que está lá na carta também, é o Judas... Não é o Judas Iscariote. Também acredita-se que é o irmão de Jesus, nesse caso. Judas, tá? Não é Judas Iscariote não, meus irmãos, tá? Por favor. Tiago escreveu a carta em um contexto de perseguição aos cristãos. A citação às 12 tribos dispersas refere-se aos crentes de origem judaica. Algumas palavras utilizadas por Tiago demonstram que os destinatários estavam familiarizados com o judaísmo, como, por exemplo, referência à reunião em uma sinagoga, a Abraão como pai e as semelhanças com a literatura sapiencial judaica, em especial o livro de Provérbios. A Bíblia de Estudo Pentecostal data a produção da carta de Tiago entre os anos 45 e 49 depois de Cristo, aproximadamente. Como é que eles descobriam para quem foi escrito? Através das palavras que eram usadas. Se era uma carta para gentios, ou seja, não judeus, não poderia trabalhar em cima de palavras que só quem conhecia eram os judeus. Ia ser uma coisa assim que realmente eles não iam entender. Então, através do tipo de palavras que eram usadas, eles já sabiam para quem era destinada aquela carta. Esse contexto histórico revela uma igreja que enfrentava desafios não apenas externos, devido à perseguição, mas também internos, relacionados à maturidade espiritual e à prática da fé em um ambiente de dificuldade.
porque eles estavam sendo perseguidos, mas como é que eles reagiam? E essa reação dependia de um crescimento espiritual. E é por isso que Tiago vai trazer instruções para que eles possam se comportar de uma maneira que agrade a Deus. 3. Estilo e estrutura. O estilo da carta é direto e prático, refletindo a personalidade de Tiago como um líder pastoral preocupado com a vida cotidiana dos crentes. Então, o estilo é direto e prático. Ele não trata de um compêndio doutrinário, como a carta aos Romanos, por exemplo. Não, ele vai diretamente para a prática. Cada um tem um estilo. Esse foi o de Tiago, certo? Como um líder pastoral preocupado com a vida cotidiana dos crentes. Eu sempre digo que na maioria das vezes, não todas as vezes, na maioria das vezes, você poderia nem saber que alguém é pastor de igreja. Algumas pessoas nem vão saber que é pastor de igreja. Mas se colocar um pastor de igreja para pregar e um pastor que é pastor, a gente chama de itinerante porque ele está sempre convidado para pregar em vários lugares, então usa-se até o termo evangelista, não no sentido total da palavra, mas no sentido de estar de um lado para o outro, tá? Então às vezes é usado esse termo, mas ele é um itinerante. Então você sabe, porque o pastor de igreja, ele tem uma palavra diferente. A forma dele pregar é diferente. É diferente, não tem jeito, é diferente, tá? Sua estrutura inclui conselhos práticos, exortações e ensinamentos morais, tornando bastante acessível e aplicável. Então, Tiago trata muito das exortações, dos ensinamentos morais. Agora, lembre-se de uma coisa. Nós não podemos usar a oportunidade de pregar ou de dar aula para dar lição de moral. Porque lição de moral, até quem não é cristão em determinadas áreas, tem para dar. Tem gente aí que não faz um monte de coisa e não é cristão. Ele pode dar lição de moral. Ou seja, eu não faço isso, eu não faço isso, eu não faço isso, eu não faço isso, eu posso falar sobre isso. Não é uma questão de lição de moral. É uma questão de mostrar o que a Bíblia aponta como erro e também, ao mesmo tempo, apontar como resolver isso. Porque, geralmente, quem gosta de dar a lição de moral durante as aulas ou durante a pregação, ele não aponta o caminho para resolver o problema. Ele só diz isso. Larga aquilo, deixa isso, deixa aquilo. Tá, mas como faz? Como é que deixa? Tiago aponta como deixa. Tiago fala, é assim que você vai deixar. Ó, isso aqui não é uma conduta cristã e é assim que você deve se comportar. Então você vai mostrar o problema, mas traz junto a solução. Se apontar só o problema e não trouxer a solução, não tem por que falar. O texto de Tiago fornece uma espécie de espelho. Isso aqui é interessantíssimo. E eu sempre gosto de usar essa ilustração. A palavra de Deus, ela é como um espelho, no qual você se vê, quais são as suas imperfeições quando está estudando, e você começa a pedir a Deus em oração para que o Espírito Santo venha trabalhar e produzir o fruto dele na sua vida e na minha vida para que haja mudança. Só que eu tenho que reconhecer que eu estou andando no caminho errado. Então, uma espécie de espelho onde os cristãos podem se olhar de forma atenta e demorada, buscando ajustar o seu modo de vida e a sua crença, a ortodoxia e a ortopraxia, além de fortalecer e encorajar os fiéis em meio às dificuldades. Então, ajustar o seu modo de vida e a sua crença. Vamos lá? A carta de Tiago destaca a relação entre ortodoxia, fé correta, e ortopraxia, prática correta. Não adianta eu dizer que eu creio se eu não ando de acordo com o que eu creio. Tem gente que diz, eu creio em Deus, mas não obedece a Deus. Então, que fé é essa? Não é a fé correta. Porque se você realmente crê, você vai obedecer. Sublinhando que a verdadeira fé deve ser evidenciada pelas obras. Agora, preste atenção. Eu não sou salvo pelas obras. Eu sou salvo através da graça por meio da fé. As obras são a prova de que eu fui salvo. Então, eu não faço para ser salvo. Eu faço porque sou salvo. Isso muda tudo. Porque nas religiões as pessoas fazem para ser. No evangelho você faz porque é.
Por isso que a palavra religião, dentro dessa explicação, ela acaba não cabendo dentro dessa explicação. Porque nas religiões, você faz para ser. No evangelho, você faz porque é. E quem torna você? Jesus. Jesus, o Deus Pai, torna você filho de Deus através de Jesus. Deu para entender agora? Então tem que ter obras. Tiago encoraja os fiéis a uma vida íntegra, onde palavras e ações estejam em harmonia, especialmente em tempos de provações ou provação. Como é que eu posso dizer, você é cristão, tem carteirinha, tá no hall de membro da igreja local, seja no norte, no nordeste, no centro-oeste, no sudeste ou no sul, ou fora do Brasil, mas a conduta não condiz com quem ele diz ser. Então não tem como. Tiago está preocupado com isso. Vocês precisam se conduzir de acordo com a posição que vocês receberam em Cristo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ao meio da Revista Corrigida vai além, que não andam segundo a carne, segundo a antiga natureza, a velha natureza, as práticas pecaminosas, mas segundo o Espírito, ou seja, segundo a nova natureza, o novo nascimento. Se receber um novo nascimento é porque tem um propósito. E qual é o propósito? Andar em novidade. E a palavra andar nesse contexto é viver. Viver em novidade de vida. É isso. Essa ênfase na prática cristã fornece direção para fortalecer a fé e encorajar a perseverança diante das dificuldades, mostrando que a fé genuína transforma não apenas o coração, mas também as atitudes e o comportamento. E quando se fala de coração, se fala do todo. Se fala do todo. Pensamento, sentimentos e vontade. Então, todo o meu ser precisa ser controlado por Deus. Não adianta eu dizer, não, eu creio em Deus no coração, eu tenho fé. Né? Você diz assim, eu tenho fé em Deus, eu creio em Deus no meu coração. Mas e a prática? Precisa da prática. O jovem cristão precisa aprender isso. O jovem cristão precisa ser ensinado sobre isso. Falamos sobre a carta como um todo no primeiro tópico, agora no segundo tópico, propósito e atualidade da carta de Tiago. 1, propósito da carta. 2, aplicação prática. 3, convite à autenticidade. A carta de Tiago, com frequência, é descrita, isso aqui é só uma explicação para entrarmos no primeiro ponto, como literatura de sabedoria. Já foi falado lá atrás, semelhante a Provérbios e a Eclesiastes. Tiago, como esses dois livros do Antigo Testamento, os exemplos breves da história ou do mundo observável para salientar a verdade eterna de Deus. Então ele usa acontecimentos do dia a dia e aplica dentro dos acontecimentos, já diante do dia a dia, ele aplica como nós devemos nos comportar. Isso nada mais é do que sabedoria. Porque a sabedoria é pegar o conhecimento da palavra e aplicar no dia a dia, nos momentos necessários. Isso é sabedoria. A epístola de Tiago, ao contrário das outras cartas do Novo Testamento, não segue um argumento claro do início ao fim. Parece mais uma série de breves histórias, ou até mesmo sermões, que indicam o tipo de vida que agrada a Deus, como também segue Provérbios e Eclesiastes. 1. Propósito da carta. Por que a carta foi escrita? O principal propósito é incentivar os cristãos a amadurecerem na fé. Então esse amadurecimento ele não acontece sozinho. Porque se ele acontecesse sozinho, não tinha por que escrever para incentivar o amadurecimento. Você precisa buscar ser maduro na fé, através de ler a palavra, com a atitude de praticar, orar, vigiar. Porque é como assim, você estuda e vem o momento da prova. Na escola, não é? Fale isso aí para o jovem. Aí você não tem que fazer a prova? Tem. É no momento da prova que vai saber se você está aprovado ou reprovado de acordo com aquilo que você estudou.
Se realmente você assimilou o conhecimento. É aí que está a questão. O cristão estuda a palavra, eu vou para culto, eu vou para isso, eu faço aquilo, tá, mas aí a prova se apresenta e ele é reprovado porque ele não vigia. Então você precisa vigiar, senão você vai ser reprovado e vai ficar repetindo a mesma coisa o tempo todo. Porque ninguém que é reprovado passa de série. Assim, na vida cristã, quem é reprovado não passa de fase. E tem gente exausto já. Tem gente que está exausto da presença de Deus porque a vida dele não anda, não sai do lugar, porque ele está sendo reprovado direto na mesma coisa. E aí ele fica frustrado com Deus. Deus, a minha vida não muda, a minha vida continua a mesma coisa. Por que você está sendo reprovado? Ou reprovada? Mas em nome de Jesus, a partir de hoje, a partir do momento que for ministrado esse ensino na sala de aula também, eu creio que vidas vão romper e vão começar a ver o agir de Deus de forma diferente. Mas passe na prova e seja aprovado. Não adianta passar na prova e ser reprovado. Eu passo tanta luta, eu passo tanta tentação, tanta tribulação, mas está sendo reprovado ou reprovada. Chegou a hora de ser aprovado e aprovada. Procura apresentar-te a Deus aprovado, tá? Eu sei que tá falando de obreiro, mas Deus espera homens e mulheres aprovados. O principal propósito é incentivar os cristãos a amadurecerem na fé, enfrentando as provações com alegria, sabendo que a prova da fé produz paciência. Paulo também diz a mesma coisa em Romanos capítulo 5. Esse chamado ao crescimento espiritual é central em todo o texto da carta de Tiago. Deus quer que seus filhos cresçam. Deus não quer bebês na sua presença. O novo convertido é como um bebê, mas gente com 5 anos, 8 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos se comportando como crianças na presença de Deus e com as pessoas à sua volta. Não pode. Precisa crescer. O jovem cristão precisa amadurecer. O alvo da carta é que os crentes vivam a sua fé de uma maneira sólida e demonstre a verdadeira maturidade que a fé em Jesus Cristo pode produzir. Como é que você vai demonstrar a sua maturidade? Através do seu comportamento. Basta alguém ficar observando como alguém se conduz, você sabe se ele é maduro ou se ele é menino ou menina. Ouvir a palavra de Deus e não a colocar em prática é o mesmo que não crer que ela é a palavra da verdade, irmão. Isso é muito sério. Que pode salvar o pecador. Para que você vai estar em contato com a palavra se você não quer praticar? Para que eu vou estar em contato? A mesma coisa, nós que somos professores. Como é que nós podemos vir semana após semana ou de quando em quando dar uma aula na classe e continuar as mesmas pessoas? Chegou a hora de falar pra gente também. Você e eu estamos em contato com a palavra. Essa palavra tem que nos transformar. Isso não quer dizer que nós não vamos errar, que nós não em algum momento vamos fazer coisas que não deveria. Pecar, como a palavra fala, no sentido, não é que está dando permissão, mas ainda estamos num corpo que não é um corpo glorificado. Mas nós precisamos nos esforçar. Através da graça de Deus, nós conseguimos isso. E aí, o Espírito Santo começa a nos controlar. Ele vai produzindo em nós o fruto. Em suma, Tiago apresenta uma carta profundamente pastoral. Quer dizer, Paulo apresenta cartas pastorais para Timóteo e Tito. Tiago apresenta uma carta pastoral, mas para todos. Não está falando por um obreiro apenas. Porque quando se fala de cartas pastorais é porque é escrita para pastor. Só que no caso de Tiago não é uma carta pastoral escrita para pastor. É uma carta pastoral escrita de pastor para as ovelhas. Entendeu agora? Que exorta, encoraja e desafia os crentes a viverem de forma digna do evangelho, tornando-a uma obra de inestimável valor para a vida cristã em qualquer época. Sabe o que você aprende aqui? Que quando você vai começando a estudar, e nós que estudamos a escola bíblica dominical, estudamos a palavra por meio da escola bíblica dominical, nós temos a oportunidade de chegar um momento que você se encontra com algum livro
ou alguma carta, e ele te chama muita atenção, e aí você acaba querendo se aprofundar muito mais naquele livro ou naquela carta. São oportunidades. Olha o que a riqueza dessa carta. Isso é só a aula inicial. É só um panorama, tá? 2. Aplicação prática. Então é como Provérbios. Tu pega Provérbios e aí você vai ler Provérbios durante 31 dias. O mês que tem 31 dias você vai ler. Tem várias coisas para a prática do dia a dia. Tiago também tem. Não tem 31 capítulos, mas tem ensinamentos práticos para a vida do dia a dia. Os ensinamentos de Tiago são extremamente práticos, abordando questões como o controle da língua, a pureza moral e a justiça social, coisa que os profetas do Antigo Testamento, os profetas menores, né, que têm um menor conteúdo, escreveram uma porção menor, por isso são chamados profetas menores, como Oséias, Naum, Amós. Eles denunciam a injustiça social do seu tempo. Esses temas continuam sendo relevantes em nossas vidas, em nossa vida diária, demonstrando a atualidade da carta. Para um bom aproveitamento do estudo da carta de Tiago, é importante pensar em como podemos ajudar as pessoas e a nós a serem praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Você vai sair dessa aula pensando como é que eu posso ajudar a mim e a outras pessoas a praticarem a palavra de Deus. O meu comportamento agressivo, brigando, forçando, vai mudar? Não. Dizendo para os outros na hora de uma mensagem, larga isso, larga aquilo. Entra no ouvido e sai no outro, continua da mesma maneira. Não tem nada interessante nisso. Até para falar sobre isso, nós temos que saber como falar. Temos que mostrar que aquilo não é agradável, mostrar as consequências e mostrar como devemos se portar. A carta de Tiago nos desafia a conectar nossa fé à prática diária. Se eu creio, eu tenho que praticar. Abordando questões que permanecem essenciais para a vida cristã, como... Aí, olha só, controle da língua. Aí eu estendi um pouquinho mais. Isso nos ensina a refletir antes de falar. Aqui precisa de domínio próprio. Senão você fala, vai falando. Usar as palavras... E o homem de si mesmo não tem domínio próprio. Domínio próprio é fruto do Espírito. Que é temperança, o domínio próprio. É a mesma coisa. Então nós precisamos refletir antes de falar. Não ser impulsivo. Usar as palavras para abençoar e buscar ser exemplo em conversas que glorifiquem a Deus. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer coisa, fazei para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. O jovem cristão deve perguntar, essas palavras eu posso dizer que é para a glória de Deus? E não posso não. Então pare de usar. Pare de falar isso. Pare de se comportar assim. Controle da língua. O que eu estou conversando? Estou contando piadas pejorativas, piadas para poder desmerecer alguém, cometendo bullying, palavra moderna da atualidade. Pureza moral, este ensinamento nos desafia a cultivar uma vida de santidade, buscando continuamente a vontade de Deus. Tiago 1,27, Tiago 4,8. Pureza moral. Nós não podemos. O jovem, por exemplo, o jovem cristão, não pode estar envolvido aí num namoro avançado. Ele precisa entender que namoro não é casamento. Em namoro não tem carícias. É namorado. Não é marido e mulher. Não é casado. Pureza moral, já que estamos falando de jovem. Que o que nós estamos vendo por aí, para aqueles que não servem a Deus, é que não tem limite. Praticam vida sexual normalmente, não estão nem aí para nada, numa idade bem pequena, pouca idade, e vão por aí. Daqui a pouco vem uma gravidez e por aí vai. Então o jovem cristão, ele precisa praticar a pureza moral. Ah, porque o pastor é quadrado, que meu pai é quadrado, minha mãe é quadrada, e o mundo evoluiu. O mundo evoluiu, mas a palavra de Deus continua a mesma. Continua a mesma. Nascem homens, nascem mulheres, morrem mulheres, levantam-se presidentes, saem presidentes, levantaram-se imperadores no passado, saíram imperadores e o Senhor e a sua palavra continua a mesma. Justiça social. Essa mensagem nos chama a rejeitar a acepção de pessoas,
Tiago fala sobre isso. Tem gente que agrada mais um porque tem alguma coisa para lhe dar, tem algum benefício para tirar. Outros ele despreza. Quer ficar perto de quem pode tirar algum benefício. Não quer conversar com gente que é simples. Às vezes tem lá, quer falar com quem tem uma posição, é um pregador, é um pastor, aí passa na portaria, tá lá o obreiro, a obreira do Senhor lá, nem a paz do Senhor dá. Ensina os jovens, cumprimente a todos, tratem todos bem. Só que aí o jovem vai vendo os adultos fazendo isso e querem seguir o caminho. Ainda vão dar desculpa. Mas eu vejo o pastor fulano passar e não falar com ninguém, eu vejo o outro fazer. Não, ele tá fazendo, mas não faz isso não. Não segue esse caminho não. Se você viu isso, você tá falando, você não vai alimentar o que o jovem falou. Mas você vai falar, bom, tudo bem, você tá falando que viu isso, mas segue o caminho que deve ser seguido. Mas e ele? Não, se preocupa com você. Você vai dar conta da sua vida com Deus, não da conta dele. A vida dele é com ele. Essa mensagem nos chama a rejeitar a acepção de pessoas, praticar a generosidade, ser generoso, abençoar financeiramente também, ou com algum tipo de ajuda, e atender às necessidades dos mais vulneráveis. Tá aí os textos. E agora vamos lá para a autenticidade. Convite à autenticidade. O que é autenticidade? Autenticidade. O que é? Autenticidade é a prática de ser verdadeiro consigo mesmo e com os outros, mantendo a coerência entre crenças, valores e ações. Então, o que é autenticidade? É eu falar e me comportar como eu falo. É eu crer e me comportar em relação ao que eu creio. Pronto, isso é autenticidade. Não tem como dizer que você crê e se comporta de uma outra forma. Não crê, simplesmente. É uma qualidade que promove a integridade pessoal. Ser autêntico, que é autenticidade, relacionamentos saudáveis e uma vida plena em Cristo. Autenticidade na vida espiritual fala sobre praticar a fé de maneira que realmente possa ressoar como a crença em Cristo e não apenas seguir rituais ou tradições por obrigação. Aí é o que eu disse, e aí eu coloco aqui para você. É o que por isso que ele bota a verdadeira religião. Por isso que ele coloca a palavra verdadeira. Porque a palavra religião, ela está desgastada. Então, religião o que é religião? É seguir rituais e tradições por obrigação para receber algum benefício. Por isso que ele coloca a palavra verdadeira religião. Mas alguns dizem, na verdade, cristianismo não é religião. Porque no cristianismo, você não faz para receber. Você faz porque você está tendo um relacionamento, porque você recebeu. Não vamos entrar em conflito, né? Vai ter quem vai dizer, não, o cristianismo não é uma religião, mas ele aqui coloca a verdadeira religião e eu estou entendendo em que sentido ele está dizendo isso. Tiago faz um forte convite para que os cristãos sejam autênticos em sua fé. Autêntico. Vivendo de acordo com os ensinamentos de Cristo. Imagine, eu chego para vocês aqui, pego aqui, o que é isso? Se eu perguntar, vocês vão responder. Uma caneta. Para que serve uma caneta? Aí alguém poderia, de brincadeira, dizer, para enfeitar. Alguém pode até dizer, não, mas vai fazer uma caneta decorativa. Não, tô falando da caneta no seu uso comum. Para que serve uma caneta? Para escrever. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Se você comprou uma caneta e a sua caneta não escreve, e o propósito da caneta é escrever, e você comprou para escrever, o que você faz com uma caneta que não escreve? Você tem a resposta, né? Você vai descartar ela. Muito bem. O que se faz com um cristão que não pratica o que ele foi criado para praticar? Deus joga fora? Não. Mas a palavra de Deus está sendo pregada para ele o tempo todo, ensinada para ele, para que ele mude a rota. E ele tem até o último dia da vida dele, que ele não sabe quando é, nem eu sei quando vai ser, para mudar a rota e começar a andar de forma correta. Conforme o propósito do qual nós fomos criados. Então nós temos que ter muito cuidado. Esse convite é um chamado para uma vida de integridade em que a fé se reflete em ações concretas e transformadoras. Ser autêntico na fé é demonstrar em atitudes práticas o amor, a justiça de Deus, tanto em momentos de alegria quanto em tempos de adversidade. Não, eu tô na luta. Na luta eu não vou ser bom, na luta eu não vou amar, na luta eu não vou fazer o bem. Não, você tem que continuar amando, fazendo o bem, perseverando da mesma maneira. Tiago encoraja os que sofrem a terem a certeza de que Deus está trabalhando
por meio das aflições para nos moldar e encorajar nossa fé. Porque quanto mais você está sendo prensado, tribulação é prensa, é imprensa. Você já viu como é que se extrai o azeite da azeitona numa prensa? Vai apertando, vai espremendo. Tanto é que você, quando compra algumas embalagens de azeite, o vidro, lá está escrito extraído de modo frio. Por quê? Porque se for extraído num lugar quente, no sentido de usar o calor para extrair, ele perde a propriedade. Se eles realmente fizeram o que está no vidro, aí só Deus sabe. Ou quem está lá na fábrica que trabalha produzindo. Mas lá está escrito, extraído de modo frio. Por quê? Porque é uma prensa. Porque se você esquentar, você tira a propriedade. Você tira os nutrientes, né, do azeite, nesse caso. Então, você vai apertando. A mesma coisa, tribulação é a mesma palavra usada, prensa, imprensa. Conforme vai imprensando, você vai confiando mais em Deus, porque você vai sair para onde? Você não tem a quem recorrer. Agora, tem gente que passa na prensa, na imprensa, e aí começa a agir no seu modo, da sua maneira. E aí o que está acontecendo com ele ou com ela? Está sendo reprovado. Não cresce. Entra ano, sai ano, novo ano, 2025. Continua a mesma pessoa. Mas Tiago está dizendo, não faz isso não. Entenda que Deus está trabalhando para moldar você e encorajar a sua fé. Assim, a autenticidade envolve confiar em Deus mesmo nas dificuldades, reconhecendo que Ele está trabalhando para nos transformar em pessoas mais semelhantes a Cristo. Qual é o propósito de Deus quando nos salvou? Nos fazer parecer com Jesus. Não para ser Deus, mas nos fazer parecer com Jesus. Nas suas atitudes. E aí? É um desafio. Viver com autenticidade é um testemunho poderoso para o mundo, mostrando que a fé cristã não é apenas um conjunto de crenças, mas uma realidade viva e dinâmica, capaz de transformar tanto o coração quanto as ações de quem segue a Jesus. E aí entra aquilo, as pessoas veem o nosso testemunho e querem Jesus. Mas quantas pessoas não querem Jesus por causa do nosso mau testemunho? Tópico 3, é o último tópico, a importância da carta. Tá? Nós falamos da carta, nós falamos do propósito da carta e agora vamos falar da importância da carta. Os destinatários, a relevância da carta para a igreja primitiva daquele tempo e para a nossa atualidade, a sua contemporaneidade, ou seja, para os nossos dias. 1. Os destinatários. A carta é direcionada a 12 tribos dispersas entre as nações. Tiago 1:1. Quer dizer, foi escrita para judeus. Estudiosos colocam o período da escrita da carta como após os acontecimentos registrados em Atos 8, que causou a morte de Estevão e levou à dispersão dos cristãos. Então muitos acreditam que eles foram dispersos, e aí Tiago está escrevendo. Embora ela tenha sido escrita para os primeiros judeus convertidos, seu conteúdo é útil para todos os crentes em Cristo, em todas as épocas. Então você entende que 12 tribos dispersas entre as nações, está falando de judeus. Só que ele está escrevendo para judeus cristãos. Tá? Só para você entender. Os leitores da carta estavam enfrentando um ambiente hostil à fé, e isso longe do seu lar. Como esses primeiros cristãos, nós também somos peregrinos e forasteiros nesse mundo. Nós não somos daqui. Pedro fala sobre isso. Assim como os destinatários originais da carta, nós também somos peregrinos e forasteiros nesse mundo. 1 Pedro 2:11. A nossa verdadeira pátria não é esta terra, mas o reino eterno de Deus. É interessante, por quê? Porque tem muita gente aí que está longe também da sua terra, fazendo a obra de Deus e sofrendo. Da sua terra mesmo, não estou falando da eternidade. Não, estou falando da terra mesmo, está longe. E está sofrendo. E precisa de uma palavra de encorajamento. Quantos missionários, quantas missionárias estão aí? E quando eu falo de missionário e missionária é porque estou em missão. Pode ser um pastor, um presbítero, pode ser um membro, pode ser uma irmã, não tem problema. Mas eu estou dizendo que está em missão e está sofrendo. E aí tem uma palavra de encorajamento. Em meio a um mundo que muitas vezes se opõe à fé cristã, somos desafiados a viver com firmeza nos ensinamentos de Cristo, demonstrando que nossa cidadania celestial deve influenciar nossas atitudes e decisões aqui na Terra.
É por isso que, independente de aonde o cristão vai, ele se comporta como cristão. Ele tá em casa, é cristão. Tá na escola, é cristão. Tá na faculdade, é cristão. Tá no lazer, é cristão. Tá no trabalho, é cristão. Por quê? Porque ele não perde a cidadania aonde ele vai. Assim como você é um brasileiro, se você for nos Estados Unidos, você for na Europa, você for no continente africano, você continua sendo um brasileiro. Assim, aonde você está, você é um cidadão dos céus. Você é um cristão, uma cristã. Então tem que continuar se comportando do mesmo jeito. Ah, não, mas aqui é a minha vida secular. O que você chama de secular? O trabalho? A escola? Ei, se você quiser usar essa nomenclatura, é com você. Eu prefiro não usar, porque eu entendo que a vida cristã é única. Então é vida cristã em qualquer lugar. Mas mesmo que você queira usar essa nomenclatura, você tem que se comportar como cristão em qualquer lugar. É simples assim. 2. Relevância da carta para a igreja primitiva. Qual era a relevância para aquele tempo? A carta de Tiago servia como um guia moral e espiritual, ajudando os cristãos a manterem sua fé em meio às provações. A ênfase na perseverança e na ação prática reforçava a necessidade de uma fé viva e ativa. ênfase na perseverança, continuar crendo, e na prática da vida cristã, reforça ter uma fé viva. A carta de Tiago desempenhou um papel importante na formação da ética e da prática da igreja do primeiro século. Uma das contribuições mais significativas de Tiago é a sua discussão sobre a relação entre fé e obras. Ele afirma que a fé sem obras é morta. Paulo diz que somos salvos pela fé, mas Tiago mostra que sem obras não tem salvação. Ou seja, não tem salvação para receber, não tem salvação como prova de salvação. Como é que uma pessoa sabe que é salva? Através das novas obras, das novas atitudes. Então ele não é salvo por causa das novas atitudes. Ele é salvo por causa do que Jesus fez. Ele recebe salvação através da fé. Mas a confirmação da salvação é através da nova atitude. Essa ênfase na necessidade de demonstrar a fé por meio das ações era crucial para uma igreja que buscava estabelecer a credibilidade. Aqui é estabelecer é separado, tá? Credibilidade e a autenticidade da sua mensagem em um ambiente muitas vezes hostil e cético. Eles estavam céticos. Aí como é que eles vão mostrar isso? Eles precisavam ter atitude diferente. Estava sendo maltratado, estava glorificando a Deus. Não revidava, não blasfemava, não amaldiçoava. Aí eles olhavam e falavam assim, não, eles são diferentes. Como é que pode? Está sendo maltratado e não está espraguejando, amaldiçoando? Ué, o que está acontecendo? Por que você faz isso? Sou um cristão. Sirva a Cristo. Cristo manda que nós tenhamos uma maneira diferente de viver. Em um contexto onde os cristãos eram frequentemente marginalizados e perseguidos, a carta de Tiago ajudava a estabelecer que a fé cristã não era apenas um conjunto de crenças abstratas, mas uma vivência que se expressa de forma tangível e transformadora. É dentro desse contexto que alguns dizem, não, cristianismo não é religião, porque nas religiões é crenças abstratas. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo para ganhar alguma coisa. Não, cristianismo é vivência. É você viver de forma que condiz com a palavra de Deus. Isso é cristianismo. Por isso que alguns usam a palavra dizendo que não é religião, mas nós entendemos que a palavra religião no sentido, ele até bota verdadeira religião, no sentido de mostrar que precisa haver uma vivência. Assim, a carta de Tiago desempenhou um papel vital na formação da ética e da prática cristã no início da igreja, orientando os crentes a viver de maneira coerente com o evangelho em um mundo hostil. Tá, uma vez que serviu para aquele tempo e para os nossos dias, a sua contemporaneidade. Na carta também encontramos temas relevantes como a importância da oração, a paciência nas provações e o controle da língua, como já foi falado. Suas admoestações oferecem orientações valiosas para os cristãos contemporâneos. O que serviu para aquele tempo serve para os nossos dias. Agora, o que nós precisamos ter em mente é entender por que Tiago escreveu.
O que Tiago estava falando para aquela época? E aí só depois você aplica para os nossos dias. Uma vez que você entendeu o que significava para aquele tempo, você traz aquele significado para os nossos dias. O problema é que muitas pessoas erram na aplicação da palavra porque eles leem, eles não procuram saber o que significou para aquele tempo e eles já aplicam. Então eles leem e aplicam, não vão estudar, não vão se aprofundar, quem escreveu, por que escreveu, quando escreveu, o que estava acontecendo quando escreveu, o contexto daquela época. E aí o que acontece? Aí ele acaba não trazendo aquilo que de fato é da palavra. Então nós temos que ter cuidado, estudarmos a palavra para compreender o que significou naquela época e trazer o significado daquela época aplicado para os nossos dias. Aí você está sendo fiel ao que Deus falou. Certo? As admoestações oferecem orientações valiosas para os cristãos contemporâneos. A ênfase de Tiago na autenticidade e na coerência entre fé e obras desafia os crentes a viverem de maneira que reflitam verdadeiramente os ensinamentos de Jesus. Tiago nos chama a uma fé que não se limita ao discurso. Tem gente que fala, mas não vive. Mas se manifesta de forma concreta e prática no dia a dia. Ah, porque Jesus salva, Jesus transforma. Aí a pessoa está falando que Jesus transforma. Tem gente que conhece ela e sabe, não tem transformação nenhuma. Continua sendo a mesma pessoa. Ele desafia os crentes contemporâneos a serem testemunhos vivos de sua fé, mostrando que uma vida transformada por Cristo será evidenciada por ações de justiça, amor e integridade. Como é que se sabe que tem uma vida realmente um cristão? Através da evidência das suas práticas. Assim, os ensinamentos de Tiago são tão pertinentes para a igreja de hoje quanto eram para os cristãos do primeiro século, oferecendo princípios atemporais, ou seja, não está preso a tempo, que nos orientam a viver de forma fiel e autêntica, refletindo a imagem de Cristo em um mundo que ainda carece da verdade do Evangelho. E só vai receber essa verdade através da nossa atitude. Não adianta só dizer que Jesus salva, cura, liberta, transforma. É preciso viver isso. Porque é isso que vai chamar a atenção das pessoas nesse mundo. E eu estou falando desde o início sobre a necessidade de se aprofundar no estudo da palavra para que possa haver uma interpretação correta e uma aplicação correta. E aí talvez você diga assim, pastor, mas eu tenho muita dificuldade. Ou não tem dificuldade, mas quer se aprofundar mais. Então preste atenção. Curso online. Como facilitar meu estudo da Bíblia. A paz do Senhor. Sejam bem-vindos ao curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Você está prestes a mergulhar em um curso online exclusivo que vai transformar sua compreensão das Escrituras Sagradas. Imagine entender os textos, os contextos históricos e os ensinamentos que a Bíblia trata por meio de etapas no estudo bíblico e métodos de estudo. Mas atenção, essa oportunidade é limitada. Clique agora mesmo no link da descrição e garanta sua vaga nesse curso que vai enriquecer sua vida espiritual. Aguardamos você lá. Então você tem aí a oportunidade de adquirir esse curso. Como? Link na descrição, tá? Deixa eu colocar aqui. Link na descrição, no comentário afixado e também na tela onde eu deixo os vídeos de recomendação. Quando você clica no link, você vai chegar nessa tela que está aparecendo aí para vocês. Você vai descer, vai ler o que está aí, a apresentação do curso, os módulos do curso, o que você estuda quando você adquire o curso. Então tem vários módulos aí, tá? Você pode ler um por um, sem nenhum problema, com calma. Você vê o depoimento de quem é aluno do curso. E os alunos do curso e alunas são aqui do canal também. Gente que fala comigo, inclusive no WhatsApp também, tá bom? De outros lugares do Brasil, não estão no Rio de Janeiro, certo? Tá? Não é só restrito ao Rio de Janeiro. Você que tá fora do Brasil, se quiser adquirir o curso sem problema nenhum. Ah, pastor, mas a minha moeda aqui é outra. Não tem problema, você pode comprar sem nenhum problema, você vai conseguir sem nenhum problema. O investimento é um pequeno investimento. Você ainda tem um certificado de conclusão, certo? Você tem um certificado de conclusão, são mais de 20 horas de curso, e ainda tem um módulo bônus. O que é o módulo bônus? Eu ensino você a usar o aplicativo My Bible, que é um aplicativo gratuito, mas eu ensino você aí também manusear os comentários, dicionários, o texto bíblico que tem, tá? As versões que tem nesse aplicativo para fazer o seu estudo da palavra de Deus.
Então, não deixa para depois, não. Comece o ano investindo na sua vida em algo útil. Abra mão de 1 ou 2 lanches e com certeza você vai investir. Você vai ter aí um curso para que você estude, leia todas as informações, tá bom? Você tem aí o acesso, tá? Você tem aí o acesso durante 12 meses, dá para você fazer o curso umas 3 ou 4 vezes. Com certeza, o seu certificado, tudo direitinho, tá? Então aproveite esta grande oportunidade. Curso online, como facilitar meu estudo da Bíblia. E eu queria também aproveitar, porque durante toda a aula aí você viu aí os slides da EBD, eu coloquei para vocês aí os slides para vocês durante todo o momento aí, e às vezes você quer adquirir esse slide para dar aula. Esse é dos jovens, tá? Jovens, não é de adultos, é para jovens esse aqui. Então, você vai fazer o seguinte, eu mostro para você aqui também essa questão dos slides. Você, quando clicar, o link também tá na descrição, você pode clicar e aí você vai para essa página. E aí tem os planos. E aí você vai ver se você quer assinar mensal, trimestral, semestral, você escolhe, você vai descendo aí, você vai ver todos os planos que tem para você poder ver qual que se encaixa melhor, e aí você vai poder dar uma aula com um material que vai te ajudar bastante. Tem aí planos que você tem o slide em PowerPoint e tem planos sem slide em PowerPoint, slides em PDF, aí ele não tem como ser modificado, mas também é slide, não tem nenhum problema. E o esboço, que é justamente para você poder imprimir o que eu vou falando também de uma forma que você possa imprimir. É idêntico ao que aparece aí na aula, não tem nada mais, nada menos, mas também tem uma novidade. Quando você vai descendo a tela, você vai chegar em lições avulsas. Ah, pastor, eu no momento não posso comprar um plano, porque eu vou dar só uma aula, eu não sei quando vou dar uma outra aula. Compre uma lição avulsa. E aí você entra em contato, é só você clicar aí em adquirir, né? Adquirir agora. Você vai ir para o WhatsApp, né? E ali você vai poder falar qual é a lição que você quer, se ela já estiver pronta, porque a lição fica pronta mais ou menos aí entre 7 a 10 dias antes da data. Então, você vai pegar e vai adquirir a lição nesse caso você queira uma lição avulsa. Então, dessa página, leia tudo, tire as dúvidas. Tem aqui, ainda está com dúvidas? Tem várias dúvidas aqui que são tiradas. Aproveite o plano, tá bom? De slides da EBD Comentada Online, edição Jovens, só para você não esquecer. Bom, vamos para a nossa conclusão. Ao estudarmos essa carta, somos convidados a não apenas a fortalecer nossa fé, mas também a impactar. Então não é só uma questão de edificação da nossa vida. Impactar positivamente aqueles ao nosso redor. Que a ordem é ide pregar o evangelho. E você prega com a vida também. Vivendo de acordo com a palavra de Deus. Tiago nos lembra que a fé verdadeira não é passiva, mas se manifesta por meio de atitudes que refletem o amor, a justiça e a santidade de Cristo. Portanto, a carta de Tiago continua sendo um convite à transformação pessoal e à vivência prática do Evangelho. Ela nos desafia a sermos mais do que ouvintes, mais praticantes da palavra, levando nossa fé para o cotidiano e sendo testemunhas vivas do poder transformador de Cristo no mundo. Vamos conferir o que iremos estudar na próxima lição? Lição de número 2, 12 de janeiro de 2025. Autenticidade em meio às provas e tentações. E primeiro ele deu um panorama e agora ele vai dar uma aprofundada em provas e tentações. Quero lembrar você que você pode semear no meu ministério de ensino, apontando a câmera do seu celular para o QR Code e colocando valor generosamente segundo aquilo que Deus colocar no seu coração, ou pela chave Pix também. Você pode fazer isso também. Se você não puder, amém. Ou então você também pode contribuir com o meu ministério através de adquirir das coisas que eu falei. O plano de slides, o curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. E tem um outro curso aí em vista, tá? Eu vou até colocar aqui para vocês também. Lembra que durante toda a lição eu vou colocando para vocês essa Bíblia? Essa Bíblia aqui, tá? Essa é a última informação para a gente poder orar. Essa Bíblia aqui, ela tem várias versões. Você pode ver que eu vou passando aqui, ó. E Almeida Revista Corrigida, Nova Almeida Atualizada,
Almeida Revista Atualizada, NVI, tá bom? Ela tem várias versões. Ela tem comentários, dicionários, tá bom? E até alguns livros também que estão embutidos dentro dessa Bíblia. E você pode, eu não estou vendendo a Bíblia, mas eu estou para montar um curso de como usá-la. A Bíblia não é minha, você pode baixá-la na internet gratuitamente, só que ela não vai vir configurada como está aqui, com todos os módulos que eu tenho, ela não vai vir. Você vai ter que fazer uma boa busca até achar tudo, aí é com você, não tem nenhum problema. Mas eu estou disponibilizando, certo, um curso, só que ele não está pronto. Então tem uma lista de espera. Então eu estou colocando essa palavra para ver se tem alguém interessado, e até o final de janeiro, eu vou deixar até o final de janeiro de 2025, tá? Depois de janeiro de 2025, você já vai saber se vai ser lançado ou não, se você tá lá no grupo, na lista de espera. Como é que você faz? Você vai vir no vídeo, esse vídeo que você está assistindo, certo? Você vai vir aqui no vídeo, no que você está assistindo, e você vai fazer o quê? Você vai pegar e vai clicar. Tá? Vai descer aí na descrição do vídeo. O vídeo tem uma descrição. Nunca a descrição está aberta, como eu estou mostrando aqui para vocês. Então você tem que clicar aqui em mais. Ela vai abrir. E o primeiro link aqui, lista de espera, curso Como Estudar a Bíblia no programa Teor de Bíblia. Você vai clicar aqui, vai para um grupo no WhatsApp. Não vou te encher de mensagem, de propaganda, nada. Vai ficar aguardando. E aí, entrou fevereiro de 2025, eu vou dizer se vai ser ou não vai ser lançado. Se for lançado, eu vou avisar que vai ser lançado, aí eu vou começar a trabalhar em cima da preparação do curso, e as pessoas que estão no grupo vão continuar aguardando até o lançamento para ver se ela quer adquirir, tá? Certo. Aqui também tem o meu curso Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Aqui também tem um pacote de slides, tá? Tanto para você, os pacotes de slides, tanto dos jovens como também dos adultos. Aí você vê qual que você vai, nesse caso. Se você é lição jovem, você vai clicar para os jovens nesse caso, tá bom? Então, eu queria mostrar isso aqui para vocês, para me dar prosseguimento aí, em nome de Jesus. Contatos para convite. Pregar, palestra, estudos, aula, e a esposa, louvor e adoração, tá? Então, é isso que eu tenho, pedindo oração por mim e por ela. Nós precisamos muito de oração, eu e minha menina princesa. Estamos aqui em 2 lugares aqui dessa vez. Aqui também. Louvado seja o nome santo do Senhor. Esses são alguns brindes que nós ganhamos quando vamos em alguns lugares. Aí eles fazem isso, né? Mandam a caneca cheia de fotos. Aí fica aqui de recordação. Tem um mundo de coisas assim. E aí eu resolvi nesse trimestre colocar aqui para poder ajudar aqui no cenário também. Tá bom? Vamos orar. Quero agradecer a você que ficou até esse momento na aula aqui comigo. Que o bom Deus, deixa aí o seu comentário, deixa o seu like, se inscreva no canal, não esqueça, tá bom? Continue orando por nós, que nós precisamos muito de oração. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero te agradecer por mais uma lição da EBD Comentado Online Edição Jovens. Abertura do trimestre, Senhor. Deus, toca no coração das pessoas que estão assistindo, para que elas possam divulgar, Senhor, para que elas possam compartilhar, Senhor, o canal, esta lição, para que outras vidas sejam alcançadas. A parte minha, Senhor, é preparar tudo para colocar aqui para que elas assistam, mas elas entram, Pai, com a parte também de poder divulgar, Senhor, para que outras vidas sejam alcançadas. Então, Senhor, usa a vida delas, incomoda elas, Senhor, para isso, Senhor. Eu entrego, Senhor, essa lição, eu entrego a aula, Senhor, na classe. Usa os professores, usa as professoras, Senhor, que seja edificante, Senhor, que haja mudança, Senhor, de vidas durante este trimestre. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Estou deixando o vídeo de recomendação na próxima tela, e o link do curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia também aparece. Também está ficando aí na descrição os links, tanto da lista de espera do curso da Bíblia, caso você esteja interessado, como o curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia, como pacote de slides para jovens. E também está no comentário afixado. Que o bom Deus continue abençoando as nossas vidas, receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus,
a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor, e todos digam amém!